Boa tarde, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma ação do projeto Aula em Casa. Eu sou a professora Socorro Ferreira e essa é a nossa quarta aula de Geografia. Hoje, o nosso eixo é Representando a Terra. O nosso conteúdo vai ser sobre os continentes e os oceanos. E quando terminar essa aula de hoje, você vai ter que localizar nos mapas e globos terrestres os 5 continentes da Terra, o Brasil no continente americano, destacando a extensão territorial e os limites e sua divisão política, suas capitais, siglas e estados. Agora vamos lá todos para a hora de estudar? Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês que teve um grande cientista que chamava-se Wegener. Ele descobriu através dos seus estudos que a Terra era uma pangeia. Então agora nós vamos observar bem, preste bem atenção, organiza todo o seu material, faz as suas anotações antes de nós falarmos para você o que significa pangeia, tá bom? Então vamos lá, olha. A palavra pangeia vem do grego pan e significa o todo. E geia significa terra. Então, pangeia significa toda a terra, tá certo? Foi uma colossal massa sólida que formava um único continente. Então, Wegener estudou bastante sobre essa teoria e passaram-se muitos anos para que todas as pessoas acreditassem nessa teoria que ele estudou. Então, agora eu convido você a assistir o nosso vídeo para você conferir como foi esse processo da pangeia. Pangeia é o nome dado ao fenômeno que aconteceu há 220 milhões de anos atrás, onde os continentes eram um único grande bloco de terra. O supercontinente foi se separando em pedaços de terra por meio de vários acontecimentos naturais. O oceano, consequentemente, na Pangeia, era um só e foi denominado Pantalassa. Passaram-se milhões de anos até que a Pangeia se fragmentou, dando origem a 2 megacontinentes, Gondwana e Laurásia. Esse deslocamento, portanto, foi dado por baixo do oceano, em seu subsolo, na direção horizontal. Entre os dois, formou-se um mar relativamente raso, o Mar de Tétis. A Laurásia, sobretudo, se dirigiu ao leste e deu origem às partes dos continentes da América do Norte, Europa e Ásia do Norte. Por sua vez, a Gondwana deu origem à parte sul com a América do Sul, África, Antártida, Austrália e a Índia. Laurásia e Gondwana continuaram então a fraturar-se ao longo dos tempos, dando origem aos atuais continentes. Vocês perceberam como foi que ocorreu o fenômeno? Então, olha só, Wegener, ele comprovou que antes de existirem os nossos continentes atuais, existiu a Pangeia. E agora eu quero que você observe aqui, olha só. Esse é o nosso mapa mundi. O que é o mapa mundi, professora? O mapa mundi é uma representação cartográfica que mostra o globo terrestre, né, de maneira integral. Ou seja, olha só, nós separamos aqui para vocês, olha, de forma integral o nosso planisfério. E o que tem nele? Ele reúne as partes imersas. O que são partes imersas, professoras? São essas partes que não são cobertas pelos mares e os oceanos, como nós estamos vendo aí, olha. E também as ilhas, os países, os estados e as cidades, geralmente as suas capitais. Essas grandes massas de água salgada, que são os oceanos e os mares do mundo. Então, olha só. O nosso mapa mundi, ele engloba todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês. E hoje nós vamos convidar você para estudar especificamente quais são os nossos continentes e quais são os nossos oceanos, tá bom? Então vamos lá. O que é um continente?
Um continente é uma grande porção de terra cercada pelos oceanos há milhões de anos, né? E havia apenas um continente, que nós acabamos de ver lá no início da aula. Como é que era o nome dele? Pangeia, né? Ao longo dos anos, essas porções de terra, elas foram se separando. Hoje, elas se chamam placas tectônicas, que foram separadas. E nós podemos observar isso muito bem aqui nesse mapa dos continentes. Vamos verificar? Observem, olha só. Nós temos aqui, olha, a Ásia, que é o maior continente que existe, olha só. A Ásia, nós temos a África, a Oceania, deixa eu ver aqui se dá para ir bem para baixo a Oceania aqui de rosa, estão vendo? Nós temos aqui, olha, do meu lado, a América, que envolve, olha só, nós temos na América três, né, subcontinentes. Vamos ver aqui quais são eles, olha. A América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde se localiza o nosso país, o Brasil. Além desses continentes que eu citei, nós temos também aqui, olha, o europeu, a Europa, né? Então, quantos continentes nós temos, professoras? Vamos contar. Vamos lá, olha. Nós temos a América, 1. Nós temos aqui, ó, a África, 2. Nós temos a Oceania, vamos ver aqui a Oceania, 3. Nós temos a Ásia, 4. Nós temos a Europa, 5. Né? Então, olha só, os nossos continentes, eles são todos esses terras imersas. O que são terras imersas? São aquelas terras que não são cobertas por mares. E ao longo dos anos, elas se transformaram em quê? Em placas tectônicas, porque elas se separaram. Ou seja, como o Wegener falou, ocorreu essa separação, né? Que antes era Pangeia e hoje ocorreu essa separação, que são chamadas de placas tectônicas e que se transformaram nesses continentes, tá bom? E para fazer uma fronteira entre esses continentes, nós temos quem aí? Ah, sim, olha, ainda esqueci de falar para vocês que tem um continente aqui embaixo, olha aqui, ó, bem lá embaixo mesmo, que a gente chama ele de Antártida ou Antártica, tá bom? Então, olha só, vamos contar lá de novo quantos são os nossos continentes, vamos lá. América, África, Ásia, Oceania, Europa, Antártica ou Antártida. Então, quantos são, professora? 6 continentes, que formam o quê? O nosso planeta Terra. Tudo bem? Memoriza bem aí, ó. Nós temos quantos continentes? 6. Então, memoriza, agenda, coloca tudo direitinho. E observa também aí, olha, que nós destacamos para você as cores. Quando nós vamos estudar sobre mapas, nós utilizamos muito as cores, que é para que você assimile, né, essa parte imersa de terra com o nome. Então, quantos continentes nós temos? 6. Memoriza aí. Vai agendando, vai colocando, vai anotando, tá certo? E agora, olha aqui para trás da professora, olha que coisa linda, olha só. Nós colocamos aqui para vocês, olha, uma imagem de mar, né? Uma imagem dos nossos oceanos. O que diz aí nos oceanos? Os oceanos, eles são grandes extensões de água salgada que ocupam as depressões da superfície terrestre. Agora vamos voltar lá para a imagem do oceano. Vamos lá, que coisa linda, né? A professora escolheu aí com a equipe uma imagem para você verificar, muito bonita, né, que simboliza a parte que nós, assim, quase não visualizamos do mar, dos oceanos. Professora, a senhora está falando de mar, de oceano, não é a mesma coisa, não? Sim, olha só, o oceano são águas mais profundas, já os mares são mais rasos, tá bom? Essa é a diferença. Os oceanos são mais profundos e os mares são mais rasos. Agora, atenção, nós não estudamos muito, assim, profundamente a parte do oceano, porque inclusive existe uma ciência que estuda os oceanos, que é chamado de oceanografia,
né? A oceanografia, ela estuda tudo que está relacionado aos oceanos. E sabe o que o oceano, ele faz? Ele tem muitas qualidades que a gente não percebe. Sabia que o nosso oxigênio, por exemplo, ele também vem do oceano? Ai, professora, mas eu ouvi falar que o oxigênio vem da floresta amazônica. Também. Mas os oceanos, eles têm um ser chamado algas marinhas que produzem fotossíntese e liberam para a atmosfera oxigênio. E libera bastante. Agora, se eu, por exemplo, não tiver cuidado com a água do oceano, a água dos mares, dos rios e etc., sabe o que vai acontecer? Todos esses benefícios irão acabar. Outro interessante ponto dos mares, dos oceanos, eles nos ajudam a ter turismo, eles nos ajudam no comércio, eles nos ajudam a preservar a vida. Por essa razão, nós devemos ter o máximo de cuidado com eles. Agora, olha aqui para a mão da professora. A professora está mostrando uma mãozinha com 5 dedos. Verifica se tem algum igual. Não tem. É exatamente. Os nossos oceanos, eles são todos em formatos de água, como nós já vimos, porque o planeta tem 70% de água, porém, nenhum é igual. Cada um tem a sua peculiaridade, tá bom? E agora nós vamos conhecer aqui o nome de alguns oceanos. Vamos lá, vamos verificar. Então, olha só, nós temos o Oceano Atlântico, né, que banha, inclusive, a leste o Brasil. Nós temos o maior oceano que existe, que é o Pacífico, o Glacial Ártico. Nós temos o Oceano Antártico e o Oceano Índico. Então, professora, igualzinho a sua mão, nós temos 5 oceanos, exatamente, nós temos 5. Olha, mas igual a minha mão, nenhum igual. As águas são diferentes, a temperatura é diferente, né? O sal da água também é diferente, mas todos eles contribuem para a oxigenação, né, para liberar o oxigênio na atmosfera. Por essa razão, nós temos que ter o máximo de cuidado com os nossos oceanos. Certo, crianças? Muito bem. Então, vamos continuando. Agora, nós vamos aqui conhecer especificamente um continente, né, que é o nosso continente americano. Nós vimos que o nosso planeta é formado por 6 continentes e hoje nós vamos estudar especificamente o continente americano. O continente americano é uma porção de terras banhada pelo Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste. Depois a gente vai ver ali no nosso quadro como é que fica essa localização direitinho. Trata-se de 2 blocos, né, de continentais ao norte e ao sul, unido por um istmo. O que é um istmo, professora? É aquela linha de terra, aquela faixa de terra que tem bem no meio, que é chamado de América Central. Então, vamos verificar aqui no nosso mapa, vamos lá? Observem aí, olha, nós colocamos uma legenda para que você possa entender que a América, né, o continente americano, ele é formado aí por essas 3 porções de terras aí. Vamos ver como é que é o nome dela. Na cor vermelha, nós temos aí a América do Norte. Na cor verde, nós temos a América Central. E na cor amarela, nós temos a América do Sul. Agora, vamos verificar cada uma delas de forma individual? Olha aqui, ó. Nós temos aqui a nossa América do Norte. A América do Norte, ela é formada por 3 países. Observem bem aí, ó. Só 3. Vamos ver agora a América Central. Olha a América Central, né? Ela é uma faixa bem pequena de terra, porém, olha o tanto de país que tem nela, 20 países. Já a nossa América do Sul, vamos ver quantos países tem nela? Olha só, crianças, tem 12 países na nossa América do Sul, né?
E agora eu te convido para a gente verificar direitinho quais são esses países que fazem fronteira com o nosso Brasil. Então, vamos verificar? Então, vamos lá, crianças, olhem só. A América do Sul, ela é composta de 12 países. Vamos verificar se a professora está falando a verdade? Vamos aqui ver, olha. Ó, eu vou só riscar aqui pertinho para vocês observarem, não é nada muito detalhado não, só para vocês analisarem que isso aqui, essas linhas que a professora está riscando aqui, são as fronteiras, tá bom? Então, vamos contar aqui, olha. Bem aqui tem um lugarzinho chamado Guiana Francesa, que muitos falam também Guiana. Mas eu pesquisei e eu vi que é Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela é um território ultramarino. Por isso que aqui está contabilizando 12 países. Porque a Guiana Francesa, ela não é um país. Sabe o que ela é? Ela é um lugar dependente da França, sabia? A França, que está lá na Europa, né? Ela que comanda aqui a Guiana Francesa, eles são dependentes dela, por isso que ela não é um país, tá? Aí então nós temos aqui, olha, quem que faz parte? Quem que faz fronteira com o Brasil? Nós temos o Suriname, né? Nós temos a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Olha aqui quem é que não faz fronteira com o Brasil. Professora, por que ele não faz fronteira? Porque aqui, ó, a linha, ele não está aqui conectado, olha. A linhazinha dele está distante da fronteira do Brasil aqui também, ó. Tá? Olha só, tá bem distante, olha. Então, por isso que somente o Chile, aqui, ó, como a gente já percebeu, e o Equador são as duas nações que não fazem fronteira com o Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. A linha que divide duas cidades, né, ou país, é chamada de fronteira, como nós acabamos de ver. O Brasil possui diversas fronteiras. Então, olha só, vou contabilizar de novo aqui, ó. Quantos são os países que fazem fronteira com o Brasil? Aí nós temos aqui, olha. O número 1, que é o Uruguai. 2, que é a Argentina. 3, que é o Paraguai. 4, que é a Bolívia. 5, que é o Peru. 6, que é a Colômbia. 7, que é a Venezuela, quase não apareceu aqui o 7. 8, que é a Guiana. 9, que é o Suriname. Como eu expliquei ainda há pouco, a Guiana Francesa é o que? Um território ultramarino e faz parte da França. Então, nós temos aqui, olha, contabilizando 9 países que fazem fronteira com o nosso Brasil querido, né? Tudo bem, crianças? Então, vamos lá, dando continuidade. Guiana Francesa, Suriname, né? Venezuela e Colômbia, o que elas são? Elas estão em qual parte? Olha só, vamos verificar aqui, ó. Se eu fosse traçar, por exemplo, a cruz de localização, elas ficam aonde? A norte. Professora, que cruz é essa, professora? É a cruz lá da Rosa dos Ventos, né? Então, olha só, eles ficam a norte. Vamos ver quais são os outros? Então, olha só, crianças, eu tracei aí novamente uma cruz, que é para vocês não esquecerem dos nossos pontos cardeais, né? Então, nós temos aqui, olha, o norte, nós temos o sul, nós temos o leste e o oeste. Aí nós localizamos, né, os países conforme nossos pontos cardeais. Então, nós temos aqui, olha, a sul. Quem está a sul? Argentina e Uruguai. Quem está a oeste? Paraguai, Bolívia e Peru.
Tudo bem? Então, para que você entenda que os nossos pontos cardeais, eles são cruciais na nossa apresentação, tá? Nossa compreensão. Então, olha só, crianças, nós já vimos o quê? Nós já vimos aqui, olha, que a América do Sul, né, ela faz fronteiras aqui com 9 países. Olhem para cá para o nosso mapa político do Brasil. O mapa político do Brasil é uma representação cartográfica que divide o nosso país em unidades federativas e suas respectivas capitais. O mapa político atual, ele está dividido em 26 estados e um distrito federal. E aqui nós dividimos para vocês pelas regiões. Então, presta atenção. Vocês vão estudar os nossos estados e capitais a partir das regiões, porque na próxima aula a gente vai complementar essa aula, tá bom? Agora eu quero convidar você para o nosso Exercitando. Vamos lá? Eu sei que hoje a coisa tá difícil, né, criança? Muito conteúdo, mas olha só. Quem prestou atenção vai saber responder direitinho essa questão. Questão número 1. O Brasil, ele possui uma extensa fronteira com diversos países. Desses, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil. Olha só, apenas 2, hein? Qual, professora? Quais são os 2 países que não fazem fronteira com o Brasil? Vamos lá para a questão número 2 agora. Isso. Marque a alternativa que indica as 2 únicas nações sul-americanas que não fazem fronteira com o Brasil. Então, olha só, aqui na questão número 1, vocês vão observar quais são, né, as questões, né, que estão corretas aí. Aqui, ó, é a letra A, Argentina e Uruguai. B, Equador e Chile. C, Colômbia e Paraguai. D, Chile e Peru. Pensa aí direitinho, né, na questão número 1, qual é a nação que não faz fronteira com o Brasil, tá bom? Agora vamos lá aqui, ó, para a questão número 2. Observe a imagem do mapa do Brasil, depois escreva o nome de cada região conforme a numeração. Eu só quero ver se você prestou realmente atenção, hein? Então aqui, ó, qual que é essa região que está o número 1? O 2, o 3, o 4 e o 5. Então esse é o nosso mapa brasileiro, né? Então verifica aí, como é o nome dessas regiões, tá? Pensa bem, já já a gente volta para resolver nossas questões, tá bom?
Já pensou bem, olhou tudo direitinho? Então, vamos resolver aqui a questão número 1, vamos lá. O Brasil possui uma extensa fronteira com diversos países. Desses, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil. Então, vamos ver aqui quais são, né, esses 2 lugares que não fazem fronteira com o Brasil. Marque a alternativa que indica as 2 únicas nações sul-americanas que não, olha só, que não fazem fronteira. Até destacamos aqui para você perceber, ó, que não fazem fronteira com o Brasil. Vamos ver aqui quais são. Olha, eu estou ouvindo alguém falando aí assim bem baixinho, né? Que é o Equador e o Chile. Sei não, vou marcar aqui. Vamos ver se vocês acertaram. Quem estava prestando atenção acertou. Vamos ver se você acertou? Olha, perfeito, maravilha. Esses meninos estão mesmo bem prendados. Agora vamos aqui para a questão número 2. Observem a imagem do mapa do Brasil. Depois escreva o nome de cada região conforme a numeração. Vamos lá? Então, observa aqui, ó. Eu vou escrever aqui regiões. Perdoem a letra, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos ver aqui. Na número 1, que região é essa? Vou traçar aqui para vocês, olha só. Aqui é a cruz, que é para a gente saber os nossos pontos cardeais. Então, vamos lá. Olha quem está aqui no centro. No centro. Centro. Opa, não. Olha quem está aqui no nosso número 1. É o centro. Oeste. Maravilha. João, qual é o número 2, João? Perfeito, João. Nordeste. E no 3, hein, Abel? Qual é o 3? Abel tá aplicado. É o norte. Carla, responde aí para mim, Carla. Qual é a região que está ali no número 4? Carla disse que é sudeste. E a Ana? Ana, qual é o número 5, Ana? Sul. Será que vocês acertaram? Vamos verificar se todo mundo acertou. Perfeito! Olhem aqui, olha, as regiões estão identificadas com as cores. Então, observem, crianças, atenção, que quando vocês vierem para a próxima aula aqui com a professora Socorro, vocês vão estudar os estados e as capitais por regiões. Assim, você vai assimilar melhor cada um, o seu nome, as suas capitais e suas siglas, tá? E uma dica legal para você, ó. Estuda primeiro a região que você mora. No meu caso, eu moro na região norte, então se eu for estudar, qual é a região que eu vou começar estudando, professora? A região norte, beleza? Parabéns para vocês, tá? E agora eu quero convidar vocês aqui para a gente fazer o nosso resumo do nosso conteúdo. Vamos lá fazer o resumo do nosso conteúdo para ver o que a gente aprendeu? Vamos? Crianças, nós já estamos finalizando a nossa aula de hoje. E vamos ver aqui, olha, o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que antes da Terra se dividir em placas tectônicas, ela era Pangeia, tá bom? E olha só a nossa sala maravilhosa de geografia. Então, crianças, olhem, a Terra era a Pangeia, um único continente. E hoje, eles têm quantos continentes? Vamos lá verificar? 6, né? E quais são esses continentes, professora? Quais são? Olha lá, olha, os continentes são a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e, por fim, a Antártida ou Antártica. Então, esses são os nossos continentes.
Nós aprendemos também que nós temos 5 oceanos e que cada um oceano desse é diferente um do outro. Então, qual é o oceano que nós temos? O Atlântico, o Pacífico, o Glacial Ártico, o Antártico e o Índico, tá bom? 5 oceanos diferentes. E agora eu vou contar bem rapidinho aqui um reconto de uma historinha para vocês enfatizarem como é que é esse esquema do oceano. Então, olhem só, havia numa floresta um beija-flor que percebeu que a floresta estava pegando fogo. E esse fogo estava muito forte, estava queimando tudo e os animaizinhos estavam correndo, os malucos, um para um lado e um para o outro, se batendo todo. E aí o beija-flor estava indo para a cachoeira, para lá e para cá, para lá e para cá, levando um pinguinho de água no seu bico. O elefante olhou para aquilo e disse assim: ué, beija-flor, o que você está fazendo aí? Você vai morrer queimado. Aí o beija-flor disse: eu vou morrer queimado. Possivelmente, mas pelo menos antes de morrer, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tentando apagar o incêndio. O elefante olhou para aquilo, se compadeceu do beija-flor e também foi lá ajudar e começou a apagar o fogo. Os animais entusiasmados também começaram a ajudar e todos correram para apagar aquela imensidão de fogo que estava lá. Quando terminou tudo, eles estavam exaustos, mas conseguiram apagar o fogo. Qual é a moral dessa história, professora? Com pequenos gestos podemos fazer as diferenças. Guardem essa historinha aí que eu vou já perguntar para vocês de novo. Além disso, olha, nós aprendemos quais são os oceanos, nós aprendemos também que a América ela está dividida em 3 partes. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Outra coisa interessante que nós aprendemos é que o Brasil ele está localizado na América do Sul e que ele faz fronteira com quem? Ele faz fronteira com vários países. Vamos lá? Isso. Olhem só, nós contabilizamos aí 12 países na América do Sul. Por que só 12, professora? Porque a Guiana Francesa é um território ultramarino, tá bom? E desses países, quais são os que não fazem fronteira com o Brasil? O Chile e o Equador. E por fim, nós percebemos que o nosso Brasil, ele tem 5 regiões, que essas regiões podem ser estudadas através de quê? De cada uma região. Você vai aprender os estados e as capitais por região, que fica melhor de você aprender como se escreve as capitais, os estados e suas siglas, tá? Agora vamos concluir aqui, vamos para as nossas considerações finais? Bem, olha só, crianças, nós estamos terminando a nossa aula de hoje. Eu sei que foi muita coisa para a sua cabeça, mas presta atenção. Eu te falei que eu contei uma fábula para você sobre o beija-flor e o elefante, né? E eles estavam tentando apagar lá o incêndio. E professora, por que a senhora contou essa história para nós? Porque hoje nós falamos do abrangente primeiro, que foi o nosso planeta Terra inteiro, com os nossos continentes e os nossos oceanos. E eu vou aqui, olha, incentivar você, vou chamar sua atenção para você prestar atenção para os nossos oceanos, né? Nós descobrimos que o nosso oceano também, ele ajuda no processo de oxigenação, ele libera oxigênio para a atmosfera. E se nós não cuidarmos dele, o que vai acontecer? Nosso planeta vai ficar cada dia mais poluído. Então, olha, eu contei essa fábula para vocês para que você possa entender que você também tem a sua parcela de contribuição na sociedade. Você vai precisar cuidar do nosso planeta, cuidar das nossas águas, cuidar do lugarzinho onde você está. Papai e mamãe, ensine o seu filho a ter ética, a se comportar nos lugares de forma correta e principalmente não poluir a água, que são os nossos oceanos, nossos rios e nossos mares. Olha, um grande beijo para você, professora está com saudade, estuda, faz todas as suas anotaçõezinhas, se necessitar é só chamar, nós estamos aqui para lhe ajudar.